nada tenho se do céu não vier pra mim. Meus desejos e anseios entrego a ti. Eu nada tenho se do céu não vier pra mim. Meus desejos e anseios entrego a ti. Todas as vezes que me achego a ti, teu coração quero ouvir. Peço, falar comigo. Tantos segredos pra teu filho ouvir. Na sala do trono eu vou entrar. Força e alegria do caminhar. Eu nada tenho se do céu não vier pra mim. Ao som da música Só o Céu Pode Conceder, do meu amigo pastor Paulo Lima, composta pelo pastor Paulo Lima e cantada aqui pelo levita Evandro Elias, nós damos início a esse culto. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Amém? João capítulo 3, verso 27. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Depois procure essa canção. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Só o céu pode conceder. Amém? Eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto, a mais uma transmissão feita com todo amor e todo carinho por esse ministério online que é o Minuto com Deus, que tem feito de tudo para chegar até a sua casa, até a sua vida com excelência, com qualidade. E eu louvo a Deus pelas pessoas que acompanham esse culto, essa transmissão. Eu peço ao Senhor que fale ao seu coração, que ministre de uma forma poderosa a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar mais um pouquinho da canção aqui, para que a gente possa, enquanto o pessoal está chegando, você possa ouvir aqui. Nada do que eu tenho se compara a ti, Senhor. Tu és a fonte e a raiz de Davi. Eu nada tenho se do céu Eu nada tenho se do céu não vier para mim. Os meus desejos e os meus anseios eu entrego a ti, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a esse culto. Amém? não se compara ao teu Espírito em mim. Glória a Deus. Tu és a fonte e a raiz de Davi. Glória a Deus. Meu conselheiro, Senhor, Aleluia, meu Jesus. existir. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler junto com você, para a gente começar o nosso culto, Provérbios capítulo 11. Nós temos o costume de ler aqui o Provérbios referente ao dia. Hoje é dia 11 de outubro desse ano tão atípico, desse ano diferente que estamos tendo, um ano de pandemia. E a gente tem o hábito aqui, o costume de ler o Provérbios referente ao dia. Provérbios capítulo 11.
Lembrando que hoje nós vamos tomar ceia juntos ao final desse culto. Portanto, se você puder, prepare aí o seu pão, o seu suco de uva, para a gente poder relembrarmos juntos o sacrifício de Jesus por nós. Amém? Provérbios capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Verso 2: Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Olha só, a integridade, a retidão livra as pessoas da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. Versículo 8. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. O capítulo 11 sempre traz uma diferença entre o justo e o ímpio. A vantagem de servir a Deus e a consequência de não servir a Deus, de não estar submisso a Deus. Versículo 10. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Eu vou parar aqui no verso 11. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. Quando um justo, quando alguém que serve a Deus é abençoado, é próspero, a cidade é exaltada, o local onde ele mora se torna abençoado, se torna próspero também, exaltado. Mas pela boca dos ímpios, e da boca do ímpio só proferem coisas más, coisas impuras, pela boca dos ímpios a cidade é destruída. Seja você um referencial para a sua cidade. Você pode colocar aí a cidade de onde você está falando, o local de onde você está falando. Deus quer fazer com que você se torne uma coluna espiritual nessa cidade. Você pode ser um instrumento de bênção aí onde você está, sabia? Porque pela boca do ímpio, pela atitude do ímpio, a cidade é destruída. Mas quando o justo é abençoado, quando ele é tocado pelo Senhor, alcançado pelo Senhor, a cidade, o espaço geográfico onde ele está, é exaltado, é abençoado também. Receba essa palavra em nome de Jesus. Essa breve reflexão para esse nosso início de culto aqui. Amém? Como eu falei, nós vamos tomar ceia hoje, então prepare o elemento vinho, né, o suco de uva e o pão para nós tomarmos a ceia juntos. E antes de ministrar a palavra, eu quero somente dar alguns recados. Primeiro, falar desse livro aqui, Casamento Firmado na Rocha, que é um livro que pode ajudar muitos casais. Tá? Se o casal decidir ler junto e seguir as orientações contidas nesse livro aqui, são 15 capítulos apenas, cada um com uma proposta de mudança de atitude.
O casal que se dispuser a isso vai experimentar um tempo de avivamento na sua vida, no seu lar, na sua família. O link para você adquirir vai estar na descrição desse vídeo. Amém? Eu quero pedir que você ajude esse ministério. Como é que você pode ajudar? Primeiro, compartilhando essa mensagem. Quanto mais pessoas forem alcançadas através desse link que você compartilhar no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, com seus contatos, mais o YouTube reconhece que esse canal é um canal relevante e por isso ele indica esse canal para outras pessoas. Você pode ajudar se inscrevendo no canal e se tornando membro, para que você nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo. Nós temos também uma conta jurídica e você pode ajudar, portanto, de várias formas. Se não quiser ajudar com nenhuma contribuição financeira, pelo menos compartilhe a mensagem, deixe o seu like aí, o seu comentário. Isso já torna essa mensagem relevante para as redes sociais. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje, ela está no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 31 e 32. Gênesis 11, 31 e 32. Diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Eu vou ler de novo. Juntos, só a parte B. Partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. O verso 32. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Não pare no meio do caminho. É a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a sua vida. Não pare no meio do caminho. Essa é a história de Terá, que é pouco mencionada na Bíblia. Você já viu muitas pregações, certamente, sobre um homem chamado Abraão. Você já ouviu várias ministrações sobre Abraão, o pai da fé, como ele foi testado por Deus ao ter que sacrificar o seu filho Isaque, que acabou não sendo sacrificado, como ele deixou tudo em direção a uma terra que Deus iria mostrar a ele. Muitas coisas sobre Abraão, como ele contemplou as estrelas, como ele foi alvo de um milagre de Deus quando teve o seu filho, uma vez que ele tinha uma esposa estéril. Enfim, você já ouviu falar muito sobre Abraão, mas talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Terá. Terá é o pai de Abraão. A história dele é pouco citada na Bíblia. O texto diz que Terá saiu junto com a sua família de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Mas que por algum motivo ele parou num lugar chamado Harã e ficou ali até o dia da sua morte. Então, o chamado que Abraão teve de sair de Ur dos Caldeus, lá em Gênesis 12, quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, lembra? Esse chamado já havia sido dado a Terá. Deus já tinha, tirando a parte de eu farei de ti uma grande nação, mas Deus, antes que os teólogos me crucifiquem aí, mas Deus já tinha chamado alguém da linhagem de Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, para que ele fosse em direção a Canaã. E esse homem era Terá. Só que ele para no meio do caminho. Ele chega em Harã e para. Nós podemos comparar Terá com pessoas que estavam rumo ao lugar que Deus tinha destinado para elas, rumo ao propósito que Deus havia estabelecido.
mas que por algum motivo pararam no meio do caminho. Irmãos, começar as coisas é muito bom. Nós ficamos muito motivados quando vamos iniciar algo, dar início a um projeto, a um sonho. Começar as coisas é muito bom, mas terminar é melhor ainda. Mas muitas pessoas, eu vou tentar arriscar aqui que a maioria das pessoas para no meio do caminho. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, somente a parte A, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. É muito bom começar as coisas, iniciar projetos, iniciar empreendimentos. Nesse tempo de pandemia, de crise, muitas pessoas estão se arriscando a empreender coisas. E é muito bom começar. Glória a Deus pela sua vida. Só que você precisa chegar até o fim das coisas. Você precisa vencer o meio. Todo começo é cheio de esperanças, de expectativas. Deus nos trouxe a esse mundo com um propósito. Só que muitas vezes as circunstâncias ou as nossas escolhas fazem com que os planos de Deus sejam impedidos ou adiados. No caso de Terá, o plano do Senhor foi adiado. Quem sabe Deus iria cumprir em Terá o plano de fazer uma nação separada para ele. Mas Terá parou no meio do caminho. E aí Deus renova o chamado com Abraão. Mas quem sabe não era Terá, a pessoa que Deus havia escolhido para se estabelecer em Canaã e fazer com que ali nascesse uma nação separada chamada Israel. Quando nós iniciamos alguma coisa, um sonho, um projeto, um empreendimento, entre o começo e o fim existe o meio, que é onde nós estamos agora. A palavra de Deus para você hoje é: não pare no meio. Não pare no meio do caminho. Vencer o meio é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Que desafio é esse, pastor? São vários desafios. O desafio em lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque muitas vezes, durante a nossa trajetória, nós somos influenciados ou motivados mais pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós vemos, do que pela nossa fé. E nós temos que ser pessoas movidas pela fé, porque se a gente começar a olhar para o lado, irmão, nós não vamos continuar prosseguindo, nós não vamos conseguir. Lembra quando Pedro foi convidado por Jesus a andar sobre as águas? Pedro andou sobre as águas e enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele continua andando sobre as águas. Mas quando ele começa a reparar na violência das ondas, nos ventos, na tempestade que estava ali, ele começou a afundar. Para vencer o meio, para chegar até onde Deus quer que nós cheguemos, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, tirar os olhos das circunstâncias. Abraão teve que fazer isso. Quando começou a olhar para si mesmo, para os seus próprios recursos, para a sua condição de esterilidade, ele questionou a Deus. Ele falou: como é que eu vou ter filhos? Mas Deus fez com que ele tirasse os olhos das circunstâncias e voltasse os olhos para os céus, para o sobrenatural. Então nós temos desafios a ser vencidos. O desafio de manter a nossa motivação diária, sabe? Às vezes a gente acorda sem motivação. Às vezes a gente passa dias até, semanas, arrastados, vivendo no limite da nossa exaustão física, espiritual, mental. Precisamos estar preparados. Temos muitos desafios. O desafio de lidar com as perdas. Quantas pessoas têm perdido entes queridos, amigos nesse momento? Não somente por causa da pandemia, por causa do coronavírus, mas por uma série de outras coisas. Nós não podemos permitir que uma perda nos faça parar,
que uma perda faça com que nós percamos toda a motivação, porque senão nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós. Temos o desafio de lidar com as adversidades. Todos os dias teremos um leão para matar, sabe? A vida é assim. Estamos sujeitos às adversidades, às tribulações, às dificuldades da vida. Temos o desafio, muitas vezes, de lidar com a solidão. Às vezes, dentro da nossa própria casa, nós vamos ter que lidar com a solidão. E como tem pessoas vivendo isso? Reflexos de uma crise, de uma pandemia. Pessoas que estão, às vezes, ali confinadas, né? E não conseguem suportar umas às outras mais. E aí decidem não dialogar mais, não compartilhar mais nada. Vivendo na solidão. É um desafio. O desafio de lidar com as enfermidades. O nosso corpo é mortal. Nosso corpo, ele é limitado. Ele está sujeito às enfermidades. E eu não estou falando só de gente em idade avançada, não. Sabe? Talvez você é um jovem que está assistindo aí, menos de 30 anos, pensa assim, não, eu estou livre disso. Irmão, não está não. Irmã, não está não. Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento da vida, lidar com as enfermidades, a lidar com o envelhecimento, com os dias maus. Vai haver dias maus, nem todos os dias serão flores, com as provas, os desafios diários. Todas essas circunstâncias que eu falei fazem parte da nossa existência, mas elas não podem nos fazer parar no meio. Precisamos chegar ao nosso destino, precisamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não podemos mudar a maneira como começamos muitas coisas, mas nós podemos mudar o final dessas coisas. Essa passagem que eu li, desse homem chamado Terá, ela nos ensina que Deus tem um destino traçado para nós. Mas muitas vezes nós somos motivados ou somos influenciados pelas circunstâncias, pelas dificuldades e paramos em algum lugar. Deixamos de avançar e de conquistar aquilo que Deus reservou para nós. Talvez eu esteja falando aqui nesse momento para várias pessoas que pararam no meio do caminho, que deixaram de alcançar o melhor de Deus para a sua vida, porque pararam, porque foram impedidos por algum motivo. Eu quero que você, diante dessa palavra, pare hoje e reflita. Qual tem sido o seu Harã? Qual tem sido o lugar onde você parou e abandonou o propósito de Deus? A palavra do Senhor diz que Terá ia em direção a Canaã. Canaã era o seu destino, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra da fartura, a terra onde haveria sim inimigos, mas onde ele iria experimentar um tempo de conquistas. Mas no meio do caminho, ele parou num lugar chamado Harã. Talvez você hoje encontre-se prostrado em Harã, o lugar da sua derrota, o lugar onde você foi impedido de prosseguir. E eu quero, baseado na história desse homem, Terá, entender o que pode nos fazer parar no meio do caminho. Identificar aqui, talvez na minha vida e na sua vida, o que nos fez parar ou o que pode nos fazer parar. Talvez você esteja numa rota de crescimento, de progressão, de prosperidade. Amém, glória a Deus. Deus quer fazer com que você alcance novos níveis. Se você está assim, continue avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa palavra pode servir de alerta para você, para que você não pare no meio do caminho. Ou talvez para que você compartilhe com alguém que você conheça, que parou no meio do caminho, por algum desses motivos aqui, que eu vou mencionar. E aí você envia para ele, para ela. Amém, meu irmão? Posso contar com você? Em nome de Jesus? A primeira coisa que pode nos fazer parar no meio do caminho é o pecado.
o pecado pode nos travar. O pecado pode impedir a nossa prosperidade, o nosso crescimento. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Isso aqui está em Gênesis 17. Em Gênesis 12 foi o chamado de Abraão. Em Gênesis 17, Deus chama ele novamente e fala assim: meu amigo, anda na minha presença. Talvez seja um sinal de que Abraão não estava andando na presença de Deus. Deus chama ele à santidade. Deus chama ele a uma vida de retidão, de integridade. Antes de Deus cumprir os seus propósitos na nossa vida, Ele quer em nós uma atitude de obediência e santidade. O alvo de Terá não era Harã, era Canaã. Mas Terá parou ali em Harã. Harã era um lugar que convidava a um modo de vida pecaminoso, porque ali habitava um povo voltado para a idolatria. Por causa da influência daquelas pessoas, Terá, o pai de Abraão, passou a adotar os mesmos costumes idólatras. Ele se tornou um homem mundano, um homem carnal demais. O pai de Abraão nunca chegou a Canaã, nunca experimentou a vida que Deus tinha para ele. Muitas vezes a sedução e a glória desse mundo vão servir de instrumento para nos tirar do propósito de Deus. Então, talvez o que está faltando na sua vida seja santidade, seja andar em obediência, seja obedecer a Deus. Decida hoje abandonar o pecado. Decida abandonar essa condição de adultério, de fornicação, esse vício, essa mentira, essa hipocrisia que você tem vivido, esse julgamento. Examine a você mesmo. Hoje é um culto de ceia. No dia da ceia nós devemos examinar a nós mesmos, não examinar o outro. Eu vou olhar aqui para ver quem vai tomar ceia. Né, lá na sua igreja, talvez você fique assim. Deixa eu olhar aqui quem vai tomar ceia ou não. Fulano não tomou, deve estar em pecado. Examine a você mesmo. Volte seus olhos para você mesmo. O pecado pode impedir o melhor de Deus para você. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. A segunda coisa que pode nos fazer parar no meio é a conformidade com a nossa situação. É quando nós nos acostumamos com a mediocridade. Às vezes Deus tem para nós a excelência, mas nós nos acostumamos com a mediocridade. Harã era um lugar fértil, era um lugar próspero, por isso Terá decidiu ficar ali. Ele entrou num lugar chamado zona de conforto. Ele não tinha mais motivação para sair dali, mesmo que a sua vida espiritual estivesse sendo comprometida. Isso chama-se apatia. É quando nós não temos mais vontade de avançar, quando nós ficamos indiferentes à nossa situação, à nossa vida espiritual, conformados com a mediocridade da nossa vida, com a mediocridade dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, do nosso relacionamento com nossos filhos. A pessoa conformada tem o foco só nos seus projetos pessoais, se tornam pessoas egoístas. Se ele estiver bem, o resto que se exploda. Mas a sua família está sendo despedaçada, mas eu estou bem e pronto, acabou. É o conformismo. O conformado, ele não tem tempo para Deus na sua agenda, sabe? Ele esconde a sua falta de espiritualidade atrás de uma falsa religiosidade. É o que Jesus falou em Mateus capítulo 15, verso 8, quando ele disse assim: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma coisa que pode afastar você do plano de Deus, do propósito de Deus, é o conformismo. Terá
foi um homem que poderia ter chegado até Canaã, mas ele se conformou com o que ele experimentou em Harã. Deus tem muito mais para você do que você tem experimentado. Mas você parou aí nesse lugar. Deus quer tirar você daí, levar você para a terra da conquista, para a terra da bênção. Em nome de Jesus. E quando eu falo bênção, eu não estou falando só de dinheiro não, meus irmãos. Eu estou falando de uma vida espiritual abençoada, de uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, de ser usado como um instrumento para essa geração. Não se conforme. Não pare em Harã. Decida hoje se levantar e seguir em direção àquilo que Deus tem para você. E a terceira e última coisa que pode fazer com que nós paremos no meio: os traumas do passado. Eu vou explicar essa passagem. Acompanha comigo, se você tiver com a sua Bíblia, acompanha essa leitura, por favor, na sua Bíblia, para que você possa entender. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Gênesis 11, 26. Diz assim, olha: e viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Ele teve 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã era filho de Terá. Gênesis capítulo 11, verso 28. Anda um pouquinho para frente aí. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, para entender um pouquinho mais da história da vida desse homem, Terá teve 3 filhos. Um deles, chamado Harã, morreu quando ele ainda estava vivo. Terá passou pelo sofrimento de enterrar um filho. Irmãos, só quem perdeu um filho sabe o que é isso. Só quem teve uma perda de um filho sabe o que eu estou dizendo aqui. Ele passou pelo trauma de enterrar um filho, chamado Harã. Então, Terá, ele se mostra aqui, dentro dessa análise, como alguém que é incapaz de vencer os traumas do passado. Como é que você deduz isso, pastor? Porque quando ele chega numa cidade que leva o mesmo nome do seu filho, ele para ali e se estabelece. Ele partiu rumo a Canaã, terra que mana leite e mel, mas no meio do caminho ele encontra uma cidadela, uma cidadezinha que leva o nome do seu filho, por coincidência. E ali ele ficou. Ali ele parou. Aquela parada que deveria ser um momento de refrigério, um momento para renovar as forças e seguir a caminhada, acabou se tornando uma morada. Aquele pai que tinha projetos grandiosos cedeu diante da terra que tinha por nome o menino que ele havia perdido. Terá se mostra uma pessoa que vive refém de um abatimento, de uma dor, de um trauma do passado. Parar ali não era parte do plano de Deus. Muitas pessoas se identificam com a história desse homem aqui, de Terá. Pessoas que em um determinado momento da vida foram atingidas por uma tragédia, uma perda, uma calamidade, uma traição, uma dificuldade qualquer. E com pouca força que tinham, eles tentaram se livrar dessa amargura e da sina de viver com a alma abatida por essa perda. Só que, embora eles tenham tentado superar isso, embora tenham tentado deixar o passado para trás, parece que alguma coisa sempre arrastava eles para as mesmas dificuldades, para as mesmas angústias. Terá já tinha andado muito, sabe? Mas ele acabou se deparando com o mesmo sentimento. A mesma situação que prendeu ele anos atrás. Ele saiu de Ur, talvez, na expectativa de se livrar da lembrança que castigava ele todos os dias,
da perda de um filho, e agora ele encontra uma terra com o mesmo nome do filho. Aquilo faz com que as emoções venham à tona novamente. E aquilo do qual ele procurava se livrar, potencializou naquele momento a sua dor e a sua amargura. Pessoas que se prenderam ao passado tiveram uma experiência tão ruim, tão dolorosa, que ficaram ali amarradas. Meu irmão, nós temos que acreditar que o Senhor está conosco e com Ele nós podemos vencer. Nós podemos derrubar gigantes, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, podemos atravessar os mares, vencer exércitos, sair vitorioso das fornalhas, vencer as tempestades da vida, porque Deus é quem nos fortalece. Diante dessa palavra, hoje o Senhor te convida a retomar a sua caminhada, rumo ao destino que Ele traçou para você. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Não pare no meio, o meio não é o seu lugar. Deus tem um destino traçado para você, Deus tem uma terra melhor para você, Deus tem um propósito na sua vida. Não deixe que nada dessas coisas que eu falei, ou alguma coisa que eu não tenha mencionado aqui, mas que certamente o Espírito Santo ministrou ao seu coração, não permita que essas coisas impeçam você de prosseguir rumo ao propósito que Deus tem para você. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, portanto, diante dessa palavra? Aleluia. Coloque aí nos comentários o seu pedido de oração. Se essa palavra testificou ao seu coração, diga amém, eu recebo. Tome posse. Deus quer tirar você hoje do lugar da estagnação, fazer com que você se erga novamente e retome os seus projetos, retome os seus sonhos, os seus empreendimentos, a sua jornada. Você não vai morrer no meio do caminho. Pai, somos gratos pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento contido aqui, tão rico, que fala tanto ao meu coração e eu creio fala também ao coração dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor já escreveu no seu livro todos os dias da nossa vida. Portanto, o Senhor já tem um destino estabelecido, traçado para nós. Não permita, Senhor, que nós sejamos reféns do pecado, que nós sejamos reféns dos traumas do passado e que nós sejamos reféns do conformismo. Que eu possa vencer o pecado através do Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor me dê forças para que eu possa me levantar e sair desse lugar onde eu me assentei, chamado zona de conforto, para que eu possa me erguer e retomar a minha caminhada. Ó Deus, e se houver algum trauma do passado que ainda serve como um fator limitador nas minhas ações, que seja removido da minha mente, da mente desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus, que eles possam contemplar o futuro maravilhoso, o futuro de bênção que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, Deus, eu coloco cada pessoa que está assistindo essa mensagem, esse culto, para que o Senhor possa estabelecer um novo tempo na vida dele e na vida dela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero finalizar aqui com um momento de ceia. Se você estiver aí com o pão e o suco de uva, tome em suas mãos. O momento de ceia é o momento que revela que nós temos comunhão, como igreja do Senhor. Nós temos comunhão uns com os outros. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, faça uma breve reflexão, examine a você mesmo. Se existe algo do qual você precisa pedir perdão ou liberar perdão, esse é o momento. E enquanto você faz isso, de olhos fechados aí, eu quero ler a palavra do Senhor.
em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 26, que está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O pão e o suco de uva simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Nós fazemos isso como um memorial, lembrando que um dia ele se entregou na cruz por minha causa e por sua causa. O amor de Deus manifestado em Jesus Cristo encobre uma multidão de pecados. Ele é capaz de nos reconciliar com Deus. Então, se você tem esse entendimento, se você tem consciência disso, se você já reconheceu essa verdade e entregou a sua vida a Cristo, eu quero convidar você a fazer parte dessa mesa, essa mesa virtual, mas que tem milhares de pessoas participando aqui. E vamos juntos comer esse pão e tomar esse suco de uva, simbolizando a morte de Cristo, da qual nós damos um valor extremo. Amém? Em nome de Jesus, vamos tomar a ceia juntos. Amém. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício por nós. Obrigado porque, se não fosse o Senhor, nós estaríamos condenados à morte eterna, ao inferno. Mas através da sua morte, nós podemos viver uma nova vida. Nos tornamos novas criaturas. Nos reconciliamos com o Pai. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Uma semana de bênção, de vitória, uma semana cheia da presença de Deus. É o que eu desejo para você e para sua família. E até o nosso próximo culto, se Deus assim o permitir. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.